o descanso revelado pelo Evangelho. Nosso versículo inicial se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês, vejam só, encontrarão descanso para as suas almas. Que palavra maravilhosa, né? Igreja abençoada, povo santo, eleitos de Deus, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Espírito Santo prometido por Deus, mais do que vencedores, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desse assunto fundamental, que é o descanso. O descanso que o Senhor prometeu e que para nós, principalmente que estamos debaixo da palavra da graça, já é uma realidade. Note que o descanso, ele foi profetizado, eu diria, primeiramente pelo próprio Deus. Porque a palavra diz que o Senhor fez a criação, ele criou tudo em 6 dias, que eu não entendo como dias literais de 24 horas, mas isso é um outro assunto. Em outro momento a gente pode falar disso, né? E no 7º dia, portanto, ele descansou. Se você parar para pensar, Deus, ele não precisa literalmente descansar, né? O descanso, ele é uma necessidade humana. Eu penso que Deus não tem necessidade de descansar no sentido literal, né, do descanso humano. Então, esse descanso divino, ele foi o que, na verdade? Na minha visão, ele foi um descanso profético. Um descanso que apontava para o que Jesus faria pelo seu povo. Entende? Então, o descanso de Deus apontava para isso, para o descanso prometido. Esse 7º dia, nós entendemos, obviamente não como um dia de 24 horas, mas nós entendemos como a era de Cristo. O 7º dia, na nossa visão, é a nova aliança. É a aliança do descanso. Entende? É a aliança da graça, né? O próprio nome já diz, tudo foi dado de graça para os filhos de Deus, claro, de graça para nós, não para o Senhor. O Senhor pagou um altíssimo preço, mas para nós foi dado gratuitamente. Então, realmente, é um pacto de descanso. O problema é que só usufrui desse descanso quem tem o conhecimento dele. E isso é só por meio da revelação do verdadeiro evangelho. Por isso que o evangelho, quando eu falo de evangelho, obviamente, eu estou falando da doutrina da graça de Deus, a palavra da graça, o evangelho da graça, né? Quando ele é revelado, acontece isso, o descanso se manifesta em nosso entendimento. Então, é aquele descanso de Deus, como eu falei, eu não entendo como literal, mas sim um apontamento, né, para o verdadeiro descanso, um descanso profético. Esse descanso se transformou em uma sombra na lei, né? Ou seja, o que é a sombra? A sombra é algo que aponta para o futuro, né? O verdadeiro descanso. Porque assim, a palavra diz na carta aos Hebreus, né, que a lei era a sombra dos bens vindouros, que na verdade não são mais vindouros, não são bens futuros, são bens presentes, tá? Eles são vindouros, eles são bens futuros em relação à lei. Tá? É bom entender isso. Tá? Os bens, os benefícios que nós já temos da graça, eles já são uma realidade. Agora, em relação ao tempo da lei, eles eram vindouros, ou seja, bens que se manifestariam no futuro. Então a lei era uma sombra. É aquela figura, né? Uma pessoa que vem em sua direção, e ela tem uma luz forte atrás dela, né? Essa luz bate no corpo dessa pessoa, o que vai acontecer? O que vai chegar primeiro em você? É a sombra dela, né? Então a pessoa está vindo lá atrás, lá no fundo. Aí tem uma luz muito forte. Antes dessa pessoa chegar, o que chega em você é a sombra. Porque aquela luz vai fazer a sombra chegar até você. Essa é a figura, entende? Ou seja, a sombra nessa figura, nessa metáfora, ela vem primeiro. Então a lei foi um pacto que se manifestou primeiro, mas dentro dessa metáfora veio como uma sombra apontando para a realidade. A realidade é quem? É Cristo. Entende? Então no caso da metáfora, a realidade é a pessoa que está vindo em sua direção.
A sombra não é a realidade é a pessoa. Então a lei foi isso. As coisas feitas na lei apontavam para Cristo. Os sacrifícios eram um apontamento ao sacrifício de Cristo. Os cordeiros, por exemplo, que se matavam na Páscoa, né? que era um mandamento da lei, né? Então os judeus iam ali cumprir a lei, matavam o cordeiro, faziam a imolação do cordeiro. Aquele cordeiro era o cordeiro de Deus. Apontava para o cordeiro de Deus que era Cristo. Vocês estão entendendo? Era sombra. Então na lei havia uma sombra do descanso, que era o Shabat, né? O sábado. O que era o sábado? Era um dia de descanso para os judeus, onde eles não podiam trabalhar, eles sequer podiam fazer longas caminhadas. Também parece que o máximo que eles podiam fazer era andar, né? Era algo em torno de 1 quilômetro. Então os judeus não podiam sequer andar para longe, tá? Não podiam trabalhar, enfim, fazer nada assim de mais útil, né? Era um dia realmente de descanso. Mais uma vez, era uma sombra do bem real, do descanso verdadeiro. Entende? As pessoas não entendem isso hoje em dia, seguem com esse ritual de guardar esse sábado, que era dos israelitas, e as pessoas até hoje seguem guardando. Já vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E não é isso o descanso. O que você acabou de ler comigo aqui? O que Jesus falou? Primeiro, no contexto, no versículo 28, o que Jesus disse? Vinde a mim, vocês que estão cansados. Olha só. Aliás, eu quero abrir um parêntese. Alguém pode dizer assim, irmão Cristiano, está vendo? Esse vinde a mim não é um apelo ao livre-arbítrio, né, das pessoas? Algumas pessoas pensam isso por quê? Porque elas isolam os versículos, as passagens do contexto, né? É aquela coisa que eu sempre explico aqui a respeito dos contextos. Contexto imediato, contexto da carta ou do livro, o contexto da Bíblia como um todo, ou seja, o contexto que está fora daquela carta ou daquele livro. Você não pode ignorar isso para interpretar o texto. Se você isola e você pega esse versículo, Mateus 11, 28, né? Onde Jesus fala, vinde a mim, você pensa, aí está vendo, Cristiano? O Senhor Jesus estava convidando as pessoas para aceitá-lo. Ou seja, aceitar no sentido de decidirem por sua própria vontade se queriam ir até ele ou não. Só que, veja, não tem isso. Tá? Porque o que diz, fora do livro de Mateus, inclusive, no livro de João diz o quê? Ninguém pode vir a mim. Jesus falou isso, hein? O mesmo Jesus, observe isso, o mesmo Jesus que falou, vinde a mim, ele também disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Pegou? Percebe porque você não pode isolar o contexto bíblico? Não é só o contexto imediato do versículo, ou só o contexto da carta ou da epístola em si. É o contexto bíblico no geral. Você não pode ignorar. Então, quando ele fala, vinde a mim, ele está falando para aqueles que poderiam vir por meio de Deus, não do seu livre-arbítrio. Mais uma vez, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, a iniciativa da pessoa ir a Jesus vinha de Deus. Pegou, né? Então não utilize isso para livre-arbítrio, abençoado irmão, abençoada irmã. E se alguém vier até você com esse argumento, explique isso. Olha, o Senhor Jesus falou, de fato, vinde a mim. Mas não era um convite para aceitá-lo, como as pessoas interpretam. Ele estava falando aquilo para as ovelhas, que se sentiam cansadas, ou seja, os filhos de Deus, os eleitos que estavam ali ouvindo ele, que se sentiam cansados pelo jugo dos escribas e fariseus. Porque aquelas pessoas estavam submetidas ao peso do legalismo. Porque, veja, não era só questão da lei em si, era o legalismo. Entende? Porque Jesus também estava debaixo da lei. E Jesus, de Nazaré, também observava certos conceitos da lei. Só que o conceito dos escribas e fariseus era demasiadamente pesado, além do que deveria. Percebe? Então, não era só a lei em si, mas era o legalismo. Havia um peso muito grande. Então, o jugo era muito terrível. Então, Jesus falou, vocês estão cansados? Venham até mim. Claro, só poderia ir até ele quem Deus trouxesse. Bom, isso está claro, né? Fecha parênteses, então. Então, o Senhor convidou aquelas pessoas, que eram os filhos de Deus, que estavam cansadas daquele jugo pesado e terrível. O que é o jugo? O jugo é aquela peça de madeira que é feita para atrelar o animal, por exemplo, à carroça,
né? Então, naquela época, por exemplo, quando eles utilizavam os bois para transportarem as carroças, os bois eram ligados por meio do jugo. Então, isso é o quê? Isso é uma figura de atrelamento, é uma figura de ligação, né? Porque o jugo ligava o animal ao fardo que era carregado ali nas carroças, né? Então, essa figura que Jesus está trazendo é justamente essa. Olha, vocês estão com o jugo dos escribas e fariseus, o jugo do legalismo, que é pesado, e o fardo é pesadíssimo. Então, o jugo não era suave, né? Então, nessa figura, o jugo machucava, né, por assim dizer. Assim, porque o jugo, quando ele não era bem feito, bem colocado, ele não era suave, ele machucava os animais. Entende? Essa é a figura. Então, Jesus falou, olha, vocês estão com esse jugo, vocês estão atrelados ao legalismo, né, dos escribas e fariseus, né, vocês estão atrelados a esse tipo de peso, a esse fardo que é pesadíssimo. Eu convido vocês que estão cansados a virem até mim, e vocês vão tomar sobre vocês o meu jugo. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês estão atrelados à doutrina dos escribas e fariseus, agora vocês vão estar atrelados à minha doutrina. Pegou? Que não era uma doutrina legalista. Então, por isso que o jugo era suave. E Jesus disse, o fardo é leve. Coisa linda, né? Percebeu? Ou seja, em outras palavras, Jesus estava ali oferecendo o que ele já era para aqueles irmãos ali, daquela época, e que seria, na verdade, para todo o povo de Deus. Ali Jesus estava manifestado como judeu para os judeus. Então ele era o descanso para os judeus naquela época. Mas ele seria o descanso, na verdade, para todo o povo de Deus, que aí inclui, claro, todos os filhos de Deus de todas as etnias. Então, na verdade, abençoado irmão, abençoada irmã, o descanso é Jesus. Percebe? O descanso é o Senhor Jesus. Aquele descanso que Deus teve após concluir a sua criação, repito, foi um descanso profético, né, que apontava para Cristo. E o sábado dos judeus também. Alguns argumentam assim, mas irmão Cristiano, veja bem, ali na palavra da lei diz que o sábado é eterno. De fato é, porque na verdade o sábado é Jesus. Então quem é eterno não era o Shabat. Veja, o que é o sábado, irmão Cristiano? Era o repouso do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Tá? Então, toda sexta-feira, ao pôr do sol, iniciava-se o Shabat. E aí os judeus entravam no descanso deles até o pôr do sol do sábado. Então, era um dia de 24 horas de observância desse descanso. Veja, esse descanso foi substituído por quem? Por Jesus. Você acabou de ver comigo aqui. O que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Olha, o descanso, na verdade, sou eu. Entende? Não é uma observância de um mandamento da lei. A lei teve a sua importância? Teve, como sombra. Mas a realidade é Cristo. Então, aquilo que eu disse, Jesus de Nazaré era o descanso para os judeus ali especificamente, porque ele se manifestou como judeu para os judeus. Só que, na realidade, nós sabemos, pela revelação do próprio Evangelho, que Jesus veio para o seu povo verdadeiro, não os judeus segundo a carne, mas o povo de Deus segundo o Espírito, e aí se inclui, claro, todas das outras etnias que eram e que são filhos de Deus, filhos da salvação, né? Jesus veio para o descanso desse povo todo. Mas ali ele estava especificamente falando com as ovelhas, no caso, os judeus ali, né? O povo dele segundo a carne. Então, a revelação grande que nós temos aqui é que o descanso é Jesus. Não é você observar um dia de 24 horas como os judeus faziam. Porque se você ficar observando um dia de 24 horas, você vai estar na sombra, irmão. E não na realidade. Vou dizer mais uma vez. A lei, os mandamentos da lei eram sombra dos bens futuros. Futuros em relação ao tempo da lei. Agora são bens presentes. Então, nós devemos viver a realidade. Eu não tenho que viver um descanso no sentido religioso, de ficar descansando literalmente um dia de 24 horas. Isso não faz sentido mais. No tempo da graça, não. O nosso descanso é o Senhor. O sábado é eterno? É, porque ele é Jesus agora.
O sábado não deixou de ser eterno. Ele deixou de ser uma sombra. Ele era uma sombra no tempo da lei, agora vivemos a realidade do sábado, que é Jesus. Então Jesus falou: tomem sobre vocês o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vocês vão encontrar descanso. Tá? E alguém argumenta assim: mas irmão Cristiano, está lá nos 10 mandamentos. E aí o pessoal, né, hoje em dia existem esses segmentos que são sabatistas, né, que guardam ainda o sábado dos judeus de 24 horas. E eles defendem muito essa questão dos 10 mandamentos, fazem uma separação, né, e dizem assim: olha, existem os 10 mandamentos que temos que observar até hoje, e existem os mandamentos cerimoniais. E eles fazem essa separação como se os 10 mandamentos fossem uma coisa e as cerimônias da lei fossem outras. Percebe? Temos que observar os 10 mandamentos, aí, claro, incluindo o sábado, mas não precisamos das cerimônias. E mesmo assim, eles observam diversas cerimônias. Claro que não como na lei, claro que eles não matam animais, por exemplo, não fazem imolação, obviamente não. Mas acabam fazendo outras cerimônias, né? Enfim. Então, só que eu quero dizer o seguinte para vocês: biblicamente não existe esta separação. Os 10 mandamentos estão de um lado, as cerimônias da lei estão de outro lado. Não existe essa separação, amado. Olha só. Biblicamente, lei é lei. Então, eles fizeram essa separação e chamaram assim, a lei moral, isso é uma denominação dos sabatistas, né? E a lei cerimonial. Então, a lei cerimonial, nós não temos que nos preocupar com ela, mas a lei moral, sim, que seriam os 10 mandamentos. Como o sábado está incluído ali, então eu vou guardar o sábado. Observe o que Paulo fala sobre essa questão da lei e dos 10 mandamentos, inclusive. Olha só, 2 de Coríntios 3, versículos do 6 ao 9. Essa passagem é um clássico da graça, né? Eu vou ler mais uma vez para os irmãos, principalmente para quem não estudou isso ainda conosco. Vamos ler. Olha o que Paulo fala. Ele, o Senhor, né, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. A letra aqui, amado, o apóstolo Paulo está se referindo especificamente à letra da lei. Tá? Não da letra. Irmão Cristiano, que letra? A lei, os mandamentos da lei. Mas do Espírito. Então você vê que Paulo coloca a lei e o Espírito em paralelo, em oposição. Perceba, uma coisa está de um lado, outra coisa está do outro. Não se mistura a letra da lei com a direção do Espírito. Observe, não sou eu que estou falando isso, amado. Eu estou lendo na palavra. O Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra é antiga. Mas do Espírito, porque a nova aliança é a aliança do Espírito. Pois a letra mata. Porque a lei, amados, era um ministério de morte e de condenação. Vamos seguir a leitura? Mas o Espírito vivifica, né? Amém. Vamos seguir a leitura. 7. O ministério que trouxe a morte. Pegou, né? Ministério de morte. A letra mata. Pegou, né? Foi gravado com letras em pedras. Meu irmão, vamos lá. O que foi gravado com letras em pedras? Foram cerimônias da lei? Eu pergunto para você, foram cerimônias que foram gravadas com letras em pedras? Ou foi a chamada lei moral que os sabatistas falam? Os 10 mandamentos, eles não foram gravados com letras em pedras? Então o Paulo está se referindo exatamente aos 10 mandamentos da lei. O ministério que trouxe a morte. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Esse ministério foi gravado com letras em pedras. Claro, depois que houve todo o desdobramento da lei, chegando aos famosos 613 mandamentos. Mas a princípio foram 10 mandamentos gravados com letras em pedras. O Paulo trata isso de ministério de morte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Observe esse detalhe. O que é, irmão
Cristiano, esse negócio de desvanecente? É algo que vai se apagando devagarzinho. Vai se apagando de pouco a pouco. Vai desvanecendo. Então, uma luz que está muito clara, e ela vai diminuindo, diminuindo, até que se apaga. Olha a figura que Paulo usa. Ele está dizendo o seguinte, gente, a lei teve a sua glória? Teve, claro que teve. Mas ela foi um ministério de morte. Foi gravada com letras em pedras. E foi uma glória que era uma glória desvanecente, ou seja, uma glória transitória. Era uma luz que iria se apagar, em outras palavras. E já se apagou, porque o fim da lei foi Cristo. Estão percebendo? Versículo 8. 8 e 9. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Claro que é. Óbvio que a nova aliança é incomparavelmente mais gloriosa. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, então, amados, o ministério que foi gravado com letras em pedras foram os 10 mandamentos. Paulo chama esses 10 mandamentos de ministério de morte e de condenação. Bom, muito bem. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Percebeu? Então, esse argumento de que os 10 mandamentos eram, e são, no caso seriam, né, até hoje, a lei moral, não faz sentido. Não tem lei moral, lei cerimonial. Veja, existem aspectos morais e aspectos cerimoniais. Mas isso na mesma lei, dentro do mesmo bojo. Não está separado. É importante entender isso. Uma coisa é haver aspectos. Tem um aspecto moral, um aspecto cerimonial. Mas lei é lei. Foi gravada com letras em pedras. Ministério de morte e de condenação. Então, amado, você não pode viver cumprindo o ministério de morte e de condenação. Mas, irmão Cristiano, eu não tenho que ter a moral de Deus. Veja, amado, você tem a direção do Espírito. Você não precisa de 10 mandamentos. O que a palavra disse lá na profecia de Jeremias sobre a nova aliança? Que Deus escreveria as suas leis no coração do seu povo. Diferentemente da primeira aliança, que foi na pedra. A nova é no coração. Ou seja, a direção que nós temos de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, são esses mandamentos. Você percebe? Você não precisa de uma lista de regras gravadas em pedra ou no papel, ou onde quer que seja. Você não precisa seguir os 10 mandamentos na letra. Você tem que ser sempre direcionado pelo Espírito. Se você for direcionado pelo Espírito, você vai sempre cumprir qualquer mandamento de Deus. Até porque a palavra diz que o amor resume toda a lei. Percebe o ponto? Então vocês não têm que estar preocupados em seguirem os 10 mandamentos na letra. Você tem a direção do Espírito, você acabou de ler comigo. O ministério do Espírito é muito mais glorioso do que foi o ministério de morte e de condenação. Esse que veio glorioso na face de Moisés, mas era uma glória transitória. Então essa coisa de você ficar guardando um sábado de 24 horas não faz sentido. Na verdade, isso é uma afronta. Porque você está deixando de viver a realidade, que é Cristo, para viver na sombra, que é a lei. E observe uma coisa. Irmão Cristiano, então você está dizendo que o domingo se tornou descanso? Não. Nem sábado, nem domingo. Porque tem esse raciocínio também no meio protestante, né? No meio católico também, aliás, né? Existe esse raciocínio aí, que o domingo teria substituído o sábado. Não. Como descanso, no caso, né? Não houve isso. Quem substituiu o sábado foi Jesus. Ele é o nosso sábado. Ele falou para as ovelhas, vinde a mim que em mim vocês vão encontrar descanso. Então não é um sábado de 24 horas. E também não é um domingo. É Jesus. É Jesus. Porque se você ficar debaixo de obras da lei, meu irmão, você nunca vai evoluir no conhecimento. Se você ficar dependente de cerimônias, de guardar dias especiais dos judeus, você nunca vai crescer na graça. Entende? Sua mente vai estar sempre envolvida com o cerimonialismo, sempre um passo atrás do evangelho. Amado, isso é maldição. Gálatas 3, do 10 ao 12. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei.
Percebeu? Debaixo de maldição. Amado, tem maldição maior do que você estar vivendo no tempo da graça, ou seja, cronologicamente. Todas as pessoas estão na graça, em termos cronológicos, né? Só que na sua mente você está com a mente cerimonial da lei. Ou seja, você está no tempo da graça, mas está vivendo na sua mente no tempo da sombra. Percebe? 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. 12. A lei não é baseada na fé. Em algumas versões aparece assim, a lei não é da fé, não pertence à fé. Entendeu, amado? A fé é ministério do Espírito. A lei é ministério de morte e de condenação. É a letra que matava e que mata até hoje do ponto de vista da mente, né? Mata o entendimento, vamos dizer assim, entre aspas, né? A lei não é baseada na fé, não tem nada a ver. Ou você vive pela fé ou vive debaixo da lei. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, ou seja, a lei, por elas viverá. E aí se vive debaixo da lei, vive nessa maldição. Vive sempre em condenação, né, com a sua mente, sempre com a má consciência, sempre se achando debaixo do pecado, sempre em dívida com Deus, sempre achando que Jesus vai voltar e que a pessoa vai ficar, ou seja, vai perder a salvação, que é um conceito absurdo, não faz nenhum sentido isso aí. Mas todo esse pensamento vem do quê? Da pessoa estar com a sua mente debaixo de cerimonialismos. Todas estas chamadas igrejas estão assim, contaminadas por obras da lei, que são disfarçadas de obras da graça, eles dão outros nomes, mas é obra da lei, ou pelo menos resquícios das obras da lei, né? E as igrejas que são sabatistas estão ainda mais afundadas nisso. Todas elas estão debaixo da lei no sentido das cerimônias. Tá? Porque todas as chamadas igrejas têm o famigerado dízimo, têm a Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia. A Santa Ceia, veja, ela sequer existe. Gente, olha, essa tal Santa Ceia que esse pessoal faz é um negócio tão absurdo que ela sequer existe na Bíblia. Sabe essa cerimônia de você pegar um pedacinho de pão e um pouquinho de suco ou de vinho e você beber? Não tem isso. Onde você encontra isso na Bíblia? O que tem na Bíblia é a Páscoa judaica, que se encerrou ali. A última Páscoa que Jesus fez foi com os seus discípulos ali, antes dele morrer. Ele encerrou a Páscoa ali, cumpriu tudo. Depois os coríntios faziam uma lembrança dessa Páscoa. Entende? Os coríntios faziam uma festa de comes e bebes, e durante essa festa eles faziam ali a lembrança do pão, do vinho, etc. Sabe, que é uma outra coisa também. É um derivado da Páscoa? É, mas já era uma outra coisa. Porque o intuito deles ali, na verdade, era festejar, né? Era estarem juntos, comerem e beberem. Inclusive, Paulo chamava a atenção deles, né? Chamou a atenção deles disso, porque eles bebiam mais do que deviam, ficavam bêbados, e havia confusão, carnalidade, enfim, né? Mas o fato é que durante essa tal festa que eles faziam de comes e bebes, eles celebravam essa lembrança da Páscoa, que já era errado. E hoje as chamadas igrejas fazem isso, esse pão, um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, e come e bebe e chama isso de Santa Ceia. Onde tem isso na Bíblia? Não tem isso aí. Ou é a Páscoa, ou era a festa ágape, lá chamada festa ágape, né, dos coríntios. Outras igrejas também faziam, né? Era uma infantilidade, inclusive. Era uma infantilidade. Não é por acaso que Paulo escreve aos coríntios e ele fala que os coríntios eram infantis. Não sou eu que estou falando, está escrito. Sabe? Então essas igrejas estão cheias dessas cerimônias. E aí é ablução. O que é ablução? A ablução é a lavagem por meio da água. Os batismos, que é uma lembrança também do batismo de João, né? Que na época de João fazia sentido, né? João batizava e os discípulos de Jesus também batizavam, né? Isso fazia sentido, obviamente, tá? Naquela época. Hoje as pessoas seguem batizando, sendo que Jesus já fez o verdadeiro batismo. E aí as igrejas têm esse batismo, que é uma ablução, um resquício das abluções judaicas, né? Lavagem por meio da água, lavar a carne por meio da água. Na verdade é isso, no final das contas, né? Tem o jejum também, famigerado jejum de alimentos. Tudo isso são resquícios da lei. São obras da lei que estão dentro das igrejas disfarçadas de obras concernentes à graça. E não são.
Olha, eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre as obras da lei. Se você quiser se aprofundar e entender um pouco mais sobre isso, caso você não entenda ainda, na descrição você vai encontrar um link sobre isso e também um link sobre o batismo, para você entender isso em detalhes, tá? Vou deixar 2 estudos, então, sobre isso. Um sobre as obras da lei de maneira geral e um outro específico sobre o batismo, tá? Vou deixar também um sobre jejum. Os 3 principais aí, né? Vou deixar para vocês. Quem estiver pela gravação vai encontrar um link na descrição do vídeo no YouTube, tá? Então, veja, abençoados, não faz sentido viver em obras da lei, não faz sentido guardar 10 mandamentos que foram gravados com letras em pedras. Você está no ministério do Espírito, ministério da graça. Percebe? A direção é espiritual no coração, não é em letras gravadas em pedras. Agora, olha só a observância específica que Paulo faz sobre essa questão de guardar dias. Gálatas 4, versículos 10 e 11. Guardai dias e meses e tempos e anos. O Paulo está fazendo uma clara referência ao sábado e às festas judaicas. Porque a carta aos Gálatas, inclusive, foi uma carta escrita para abrir os olhos dos Gálatas para o problema das obras da lei. Paulo está aqui dissuadindo os Gálatas a deixarem as obras da lei, porque os Gálatas foram criados na graça, o Paulo fala isso, né? E estavam regredindo para as obras da lei, dando ouvidos aos judaizantes daquela época. Paulo escreveu a carta para dar um puxão de orelha, portanto, nos Gálatas, para que eles acordassem sobre isso. E Paulo fala, olha, vocês ouviram a graça, agora estão guardando dias? Quer dizer que agora vocês estão guardando sábado de 24 horas? Meses, tempos e anos, ou seja, estão fazendo festas judaicas? Festas do tabernáculo e tudo mais? É isso que vocês estão fazendo? Olha o que Paulo fala, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha só, meu irmão. Olha, se vocês estão guardando o sábado, festa judaica, fazendo circuncisão e tantas outras coisas da lei, eu trabalhei em vão. Porque eu estive com vocês, vocês foram criados na graça, eu ensinei o evangelho e vocês estão regredindo, guardando dias e festas, e circuncidando e tantas outras obras da lei que eles estavam voltando a fazer ali. Percebeu o ponto? É isso. Então a igreja não tem que estar envolvida com isso. Guardar dias de festa, sabe? Fazer cerimonialismo, viver em obras da lei. Não, amado. Nós temos que estar longe, totalmente longe disso. Ficou claro isso? Ficou clara a questão dos 10 mandamentos? Entendeu, né? Jesus é o descanso. Como nós podemos viver esse descanso, então, irmão cristiano? É crendo em Jesus? Veja, não é simplesmente crendo em Jesus. Eu creio que Jesus existiu, creio que ele era o Filho de Deus e que ele é Deus, eu creio nisso. Mas veja, não é simplesmente este tipo de crer. É um crer além. É você crer no Evangelho. Por isso que o tema do estudo hoje é esse, o descanso revelado pelo Evangelho. Porque veja, todas as pessoas que estão hoje na religião chamada cristã, todas elas acreditam em Cristo, não acreditam? Elas creem que ele existiu, elas creem que ele é Deus ou Filho de Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus. Outros já até declaram que ele é Deus também. Sabemos que ele hoje é Deus sobre todos. Tá? Mas eu estou falando da visão religiosa, né? Então, eles creem em Jesus. Perfeito. Mas eles não creem no Evangelho genuíno. Eles não creem na palavra da graça. O Evangelho da graça revelado ao apóstolo Paulo. Eles não creem nisso. Então, para você usufruir do descanso prometido, tem que crer, mas não é crer somente que Jesus existiu, e que existe, e que é Deus. É além disso. Claro que isso é fundamental. Obviamente, né? Se você não crê em Jesus, nada faz sentido para a pessoa que não crê em Jesus. Então é fundamental crer em Jesus, obviamente. Mas é além de crer em Jesus, é crer em Jesus e no seu Evangelho. Porque o Evangelho da graça é a palavra de Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado que ele confiou primeiro ao apóstolo Paulo. Então, havia um descanso prometido e esse descanso é vivenciado, pode e deve ser vivenciado pelos filhos de Deus que creem no Evangelho. Observe o seguinte,
Eu vou ler agora um trecho da carta aos Hebreus. Antes de lermos, vamos observar o contexto da carta. A carta aos Hebreus, o motivo da carta era dissuadir os destinatários da carta, no caso os hebreus, que eles abrissem mão da vivência da lei. Era dissuadi-los a isso, a abrir mão de obras da lei, da dependência cerimonial da lei, para que vivessem plenamente em Cristo. Pode observar, meu irmão. Se você pegar a carta aos Hebreus e você ler criteriosamente, você vai observar ali o texto sempre colocando Jesus em paralelo com Moisés. A nova aliança em paralelo com a antiga e sempre colocando Jesus e a nova aliança como superiores a Moisés. Pode perceber isso. É tremendo. Então o motivo da carta é esse. É fazer as pessoas que leriam aquela carta, fazê-las entenderem que elas não precisavam das obras da lei. Porque, veja, os judeus, mesmo quando criam em Jesus, né, eles acreditavam que Jesus era o Messias, recebiam a mensagem de Jesus, ótimo. Mas eles continuavam praticantes da lei, dependentes das obras da lei. No livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, tem aquele trecho, né? Que o pessoal da parte de Tiago, juntamente com Tiago, fala para Paulo assim: Paulo, vê os irmãos que creem aí entre os judeus. Todos eles creem, mas são zelosos da lei. Ou seja, eles creem em Jesus, mas seguem zelosos da lei. Então a carta aos Hebreus tinha fundamentalmente esse intuito. Fazer aquelas pessoas entenderem que elas não precisavam mais de Moisés. Jesus era superior a Moisés e, consequentemente, a nova aliança que veio por Jesus era superior à antiga. Inclusive, a carta aos Hebreus apresenta Jesus também, e obviamente ele é, superior a Abraão. Porque, amados, Moisés e Abraão eram personagens muito importantes para os israelitas, muito respeitados, né? Então, a carta veio apresentar Jesus como superior a tudo. Então, se você está em Cristo e você crê nele, você não precisa de obras da lei, de cerimonialismos, etc. Fundamentalmente, o intuito da carta era esse. Agora, com esse entendimento, quando você lê, por exemplo, trechos como esse agora que vamos ler, você entende o intuito de quem está escrevendo. Olha só, Hebreus 4, versículos do 1 ao 3. Visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Observe que o texto aqui aponta para aquela promessa que foi feita aos israelitas lá do passado. Vocês se lembram disso? Dos israelitas que saíram do Egito, né? Foram libertos e entraram no deserto. Eles receberam a promessa de uma terra de descanso, a terra prometida, né? Só que eles foram desobedientes, eles foram rebeldes a Deus. Então Deus ficou irado e falou o quê? Não entrarão no meu descanso. Se referindo àqueles israelitas lá. Tá? Então aqui o apóstolo usa isso como uma figura, como base do seu raciocínio, para aquelas pessoas entenderem a importância de entrar no descanso. Entendeu o ponto? Então, muito bem. Visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. 2 e 3. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Eles aqui são os israelitas, tá? Aqueles do passado. Nós ouvimos as boas novas, foram pregadas para nós, tanto quanto a eles. Ué, irmão Cristiano, os israelitas ouviram o evangelho? Amados, o sentido de boas novas aqui é de boa notícia, né? E eles, de fato, receberam uma boa notícia. Claro que eles não receberam o evangelho em si. Eles receberam a boa notícia da terra prometida. São boas notícias distintas, né? Em contextos diferentes. Tá? Então aqui, o texto diz o seguinte: as boas novas foram pregadas para nós, também para eles. Foram boas novas distintas, mas foram pregadas boas novas para ambos os grupos. Né? Mas a mensagem que eles ouviram não lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então eles ouviram, mas eles foram rebeldes, não tiveram fé, não acreditaram. Esse é o ponto. Pois nós, os que cremos, olha só, é que entramos naquele descanso. Tremendo, né? O que o texto está dizendo aqui? Aquele descanso prometido se manifesta agora para os que creem.
Eles não entraram na terra prometida lá porque eles foram rebeldes, eles não creram. Percebeu? Eles receberam as boas novas, que foi a notícia da terra prometida, mas eles não creram, foram rebeldes. Nós que cremos, então, entramos naquele descanso prometido. Olha que palavra bonita, né? Veja, não está falando literalmente de uma terra prometida, fisicamente. É o descanso de Deus, é o descanso das obras. Veja, Deus não descansou das suas obras? Descansou, né? Eu coloco entre aspas, como eu disse no início, né? Eu não entendo Deus necessitando de um descanso literal. Tá? Essa é uma necessidade humana. Aquele descanso de Deus foi profético. Então Deus fez a sua obra de criação durante 6 dias e no 7º ele descansou. Percebeu, né? Ou seja, é um descanso em relação às obras. Observe isso. Tá? É um descanso em relação às obras. Então o que está dizendo aqui? Os que creem recebem o descanso das obras, recebem, entre aspas, a terra prometida, que no nosso caso é Cristo, é a graça, é o novo pacto, por aí vai. Percebe? Então, veja, é mais do que crer em Jesus. Eu estou repetindo isso aqui também, é importante frisar. Porque esse grupo aqui que recebeu essa epístola, amados, eles já criam em Jesus. Essa epístola foi escrita para pessoas que já acreditavam em Jesus. Por isso que eu falei agora há pouco, é mais do que acreditar em Jesus. Ah, Jesus é o Messias, Jesus é Deus. Esse crer tem que existir, ele é fundamental. Só que entrar no descanso é um crer, mas um crer no Evangelho. É um crer na graça. É um crer na superioridade do novo pacto. Percebe? É um crer além. Mais uma vez, qual é o motivo da carta? Fazer as pessoas entenderem que Jesus, e consequentemente a nova aliança, eram superiores a Moisés e a antiga aliança. Então o intuito aqui nesse capítulo é esse também. Olha, vocês vão crer no Evangelho. Vocês vão crer que a nova aliança é superior. Pegou? Esse é o ponto. E aí vocês vão encontrar o descanso prometido. Quando você crê no Evangelho, quando você crê na superioridade da nova aliança, você encontra descanso. Percebeu o ponto? Amados, olha, durante muitos anos nós cremos em Jesus. Eu passei muitos anos na religião antes de começar a caminhar na graça, e eu acreditava em Jesus. Mas eu não acreditava além disso. Ou seja, eu não acreditava no verdadeiro evangelho porque não me tinha sido revelado. Então eu não estava no descanso. Eu vivia desesperado com medo de Jesus voltar a ficar. Eu vivia com a minha mente sempre com má consciência. Por mais que eu fosse um religioso ferrenho, e que eu era, sabe, um religioso daqueles ali, eu era sempre, depois que eu passei a me envolver, né, de fato, porque eu estou na religião praticamente desde criança de colo. Minha família era religiosa católica, depois minha mãe se converteu a uma igreja protestante, né, pentecostal. E eu, claro, eu segui os caminhos ali com a minha mãe, que estava criança. Você anda com a sua mãe, né? Sua mãe te leva para lá, te leva para cá. Então eu frequentava a igreja ali, mas eu não tinha muito aquela consciência, né? Participava do grupinho das crianças, aquela coisa toda, mas ficava nisso. Mas quando eu passei a me entender como gente, né, como se diz no ditado, eu cresci, comecei a me envolver mais, pré-adolescente, né? Comecei a aprender a tocar instrumentos musicais, a ter responsabilidade na chamada igreja, percebe? Eu me envolvi ali. Eu cria em Jesus, mas eu não cria na graça. Eu não entendi, eu sequer sabia que havia esse conceito de lei e graça, sabia nada disso. Então eu não descansava. E aí quando eu comecei a ter essa consciência, veio logo a consciência de pecado, consciência de condenação. Se Jesus voltar, eu vou ficar, eu tenho que pagar o preço para ser salvo, para ser abençoado. Sabe, era uma vida realmente assim, terrível, né? Neste sentido. O pensamento meu, né, o creio de todo religioso, era esse. Vivia sempre pensando nisso, nesse peso, é o próprio jugo que Jesus falou, né? O fardo pesado, o jugo que não era suave, pelo contrário, né? Então nós vivíamos atrelados àquilo ali e com muito medo, né, com muita angústia, sabe, com medo de perder a salvação, todo esse conceito religioso. Ou seja, eu não descansava. Gente, olha só, a vida religiosa não é uma vida de descanso. Pelo contrário. Porque só entra no descanso quem crê
Mas quem crê em quê, irmão Cristiano? Quem crê em Jesus? Também, mas mais do que isso, quem crê na nova aliança. Esse é o ponto. Vamos continuar no contexto? Hebreus 4, agora o 10 e o 11. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, quem creu no Evangelho, quem creu na nova aliança, mais uma vez, esse é o ponto da carta aos Hebreus, fazer aqueles irmãos crerem que a nova aliança era superior, que eles tinham que viver na graça, não na lei. O ponto da carta é esse. Pois aquele que entrou no descanso, ou seja, aquele que creu no Evangelho, aquele que creu na graça, no novo pacto, na superioridade de Jesus em relação à lei, esse também descansou de suas obras. Olha aí, assim como Deus das suas. Pegou? Pegou que aquele descanso de Deus era profético para o nosso descanso? Descansou das obras. Nós, na época religiosa, vivíamos em obras. Jejuns, sacrifícios, tipos de roupa específicas religiosas, né? E sobe monte, sacrifica, e Santa Ceia. E, enfim, vivíamos naquele mover, né? Religioso, nas obras, nos sacrifícios. Quando você creu no Evangelho da Graça, o que aconteceu com você? Você abandonou essas obras religiosas. Esse é o descanso aqui. Aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras. Pegou o que é o descanso? Nós vivemos nesse descanso. O descanso não é só no paraíso. No paraíso vai ser um outro nível de descanso, né? O paraíso é um nível além do descanso. Mas é possível já vivermos um certo descanso aqui, pelo menos em relação às obras da lei, em relação à religiosidade em geral, e também até em relação às circunstâncias da vida. Nós temos um chamado a viver também esse descanso em relação às circunstâncias da vida. Tudo isso vem pelo Evangelho revelado. O Evangelho revela um descanso maravilhoso. Aquele descanso prometido hoje pode ser vivido por quem creu no Evangelho, por quem creu na graça do Senhor. Vai descansar em relação às obras da lei, como acabamos de ler, né? Aquele que creu, que entrou no descanso, descansou das suas obras, como Deus descansou das suas, e também vai descansar das circunstâncias da vida. Porque a nova aliança também revela uma fé superior, poderosa, que também nos mantém nesse dia a dia, nos ajuda em nossa caminhada. Quero ler com vocês um trecho muito maravilhoso, um trecho de fé. Olha só, Mateus 8, do 23 ao 26. Entrando ele no barco, ele, Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, o quê? Dormia. Jesus descansava. Pegou? O mar está sacudindo. A circunstância está terrível. Mas Jesus estava descansando. 25 e 26. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Percebe? Percebe? Jesus, o Criador de todas as coisas, ordenou a criação. Criação, fique quieta. Palavra, né? Isso é uma metáfora para os dias de hoje? É. Muitas das vezes o vento bate, o vento sacode. Mas Jesus descansava. Pegou? Ah, Cristiano, mas eu não sou Jesus. Ué, mas você tem ele dentro de você. Você é guiado por ele, você é filho dele. Percebe? Você tem a palavra dele na sua boca. Percebeu, né? Então, esse é um chamado a você também descansar de circunstâncias. O Evangelho nos revela um descanso pleno. O descanso das obras da lei, o descanso dos sacrifícios cerimoniais. Percebe? De todo esse cerimonialismo, de toda essa religiosidade, quem creu no Evangelho descansou de suas obras, como acabamos de ler, e também descansamos em relação às circunstâncias. Sabe por quê? Porque Jesus está em nosso barco. Você crê nisso? Jesus está
no nosso barco. E se ele está dormindo, nós podemos dormir com ele também. Ou seja, se ele está descansando, nós também podemos descansar junto com ele. É um descanso pleno revelado pelo Evangelho. Percebe? Eu quero encerrar esse estudo maravilhoso de hoje com Salmos, um clássico, né? Salmos 91, versículo 1. Olha que palavra profética. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que palavra, hein? Eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, nós já nascemos no esconderijo do Altíssimo. Você já está lá espiritualmente, nós estamos protegidos, guardados pelo esconderijo do Senhor. E nós podemos então, uma vez que estamos guardados por Ele, uma vez que Ele está em nosso barco, uma vez que já cremos no Evangelho verdadeiro da graça, podemos descansar em todos os sentidos. E aí se cumpre essa palavra profética em nossas vidas. Amém, abençoados? Entenda isso. Você foi chamado a descansar. Então você que está vindo para a graça agora, você está novo na graça, não tenha medo de descansar. Muitos irmãos até têm esse medo ainda. Irmão Cristiano, olha, eu estou ouvindo a graça, eu estou feliz, estou entendendo, mas eu tenho medo de romper com o templo. Porque se eu sair do templo de pedra, como é que eu vou fazer? Será que eu vou me afastar de Deus? As pessoas têm esse medo. Irmão Cristiano, será que se eu não jejuar, eu vou vou conseguir me santificar? Sabe? Porque a pessoa está nova na graça ainda. Então tem essas preocupações. Eu vou dar um exemplo de experiência minha. Eu convivi e convivo com uma pessoa que há muitos anos atrás ouviu a graça por meu intermédio e essa pessoa creu. Realmente, Cristiano, poxa, graça não tem jeito, né? Está na Bíblia, está escrito. O problema é que eu não consigo romper porque eu não consigo deixar de tomar Santa Ceia. Essa pessoa falou para mim, olhando no meu olho. Eu ainda não rompi com o sistema lá porque eu não consigo, Cristiano. Eu acho que se eu não tomar Santa Ceia vai ficar faltando alguma coisa, vai... Entende? Isso é falta de descanso. É claro que hoje essa pessoa não está mais nessa situação. Há muitos anos. Já foi liberta totalmente. Mas isso é uma experiência para muitos irmãos que estão começando na graça agora. Estão na graça, estão crendo no Evangelho, ou seja, estão com tudo para viverem no descanso, né? Porque o descanso é para quem crê. Não lemos agora há pouco isso aqui? Pois é, muitos irmãos estão nessa situação, mas ainda faltam esses detalhes. Está preso no templo, está preso no jejum, na Santa Ceia, nisso e naquilo. O seu chamado é para você descansar completamente. Descansar das obras da lei e descansar das circunstâncias da vida e entender que você já está, até porque você, como filho de Deus, já nasceu no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o Senhor por isso.